Você já imaginou como as atividades de neuropsicomotricidade podem ser a chave para transformar a escrita das crianças? Que com a abordagem certa, nós podemos abrir portas para um aprendizado mais eficaz? Quer descobrir como? Continue comigo até o final dessa aula. Olá, seja bem-vindo ao canal que é referência em educação. Eu sou Mara Duarte da Costa, mentora aqui do Grupo Rema, e eu estou entusiasmada com o que preparamos para você hoje. Eu tenho a honra de apresentar a professora Juliana Montenegro, especialista em neuropsicomotricidade, que irá compartilhar conosco uma palestra recheada de atividades práticas. Agora, para não perder nenhuma dessas valiosas dicas, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e juntos vamos explorar como tornar o ambiente de ensino mais estimulante e inclusivo. Eu sou a professora Juliana Montenegro e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da escrita, o desenvolvimento da escrita. O objetivo desse momento é que vocês tenham algumas estratégias mesmo, algumas atividades que de alguma forma vão ajudar os alunos com dificuldade de escrita. Claro, vamos lá, vamos entender que o processo de inclusão, quando a gente tem alunos com os transtornos do neurodesenvolvimento, especificamente aqui da nossa aula, transtornos que envolvem o prejuízo da escrita, como a desortografia e a disgrafia, nós temos que entender que o processo de inclusão ele vai muito além de práticas que melhorem a capacidade de escrita, mas fato é que quando nós trabalhamos com intervenções adequadas, bom dia, pessoal, com estímulos que são assertivos para o desenvolvimento dessa habilidade, aqui nós estamos falando da escrita, ok? Nós conseguimos diminuir muito os prejuízos. Então, vamos pensar assim, se a criança ela tem uma dificuldade de escrita no sentido do traçado, da organização das letras na folha, do respeito aos espaçamentos entre as palavras e tudo mais, e a gente entra com intervenção adequada, nós vamos, se for uma dificuldade, por uma questão mesmo de privação de estímulo, falta de atividades de praxia fina, falta de atividades de escrita, de uso de riscador, enfim, se for algo assim, gente, nós entrarmos com atividades, com práticas, intensificar um pouquinho isso, trabalhar um pouquinho esse movimento de ombro, cotovelo, punho, o que vai acontecer? Dentro de uma condição que não envolve alterações do neurodesenvolvimento, a criança vai conseguir melhorar muito a capacidade de escrita dela, vai conseguir até resolver. Agora, quando nós temos esta situação de prejuízo de escrita, e a gente entrar com estímulo e aquilo não se resolver, nós precisamos investigar a possibilidade de um transtorno. Tá, quando, professora? Não dá para a gente investigar transtornos do neurodesenvolvimento antes que aquela aprendizagem deveria ser consolidada na vida da criança. Como assim? Nós, dentro da neuropsicomotricidade, nós entendemos que de todas as habilidades psicomotoras que compõem o desenvolvimento da criança, nesse aspecto, neuropsicomotor, ela vai desenvolver isso de 0 até em torno de 8 anos. E lá no final, com 6, 7, é onde nós temos o quê? As praxias finas, é onde a criança vai estar desenvolvendo muita habilidade de manipulação. Essa mão vai estar sendo mais utilizada, nós vamos ter habilidades manipulativas mais elaboradas, sendo desenvolvidas lá com 6, 7 anos. Mas não é só lá, tá? Nós temos que ver que tudo isso vem encadeado, em todas as outras aprendizagens e todas as outras habilidades que antecedem as praxias finas. Por quê? Porque de todos os movimentos corporais que nós executamos, os movimentos das extremidades do corpo, pessoal, são os mais complexos, porque são os mais refinados. Professora, o que você está dizendo? Que é mais complexo eu escrever, já que nós estamos falando disso, do que eu pular num pé só. Tá? Sim, é mais complexo. Se você pensar no desenvolvimento neuropsicomotor típico, certo? Mais complexo, tá? Então, para chegar lá, nessa condição de praxias finas, que envolvem também, que
Na verdade, não é que envolvem, é que as praxias finas, elas são importantíssimas, são base ali para o desenvolvimento da escrita. Para chegar lá, eu tenho que ter vindo desenvolvendo toda uma condição, tá? Uma condição neuropsicomotora, digamos assim, ok? Tá. Então, se eu estou falando para vocês que a gente espera que uma criança desenvolva habilidade de escrita, e aqui eu nem vou falar sobre o tipo, formato de letra ou algo assim. Estou pensando numa forma de escrita que respeite os espaços, que seja organizada na folha, que componha os traçados de maneira legível. Vamos pensar assim, dentro daquilo que é esperado. Em torno de 6, 7 anos, que é quando a criança reúne essas habilidades. Então, quando que vai investigar, né, um possível transtorno? Depois disso. Então, a gente começa a investigar. Professora, mas a criança não apresenta já uma série de dificuldades? Sim, ela pode apresentar dificuldade de traçado, ela pode apresentar uma dificuldade de praxia fina. Nossa, a criança tem muita dificuldade, professora. Às vezes, de apertar uma bucha, que é força, né, de mão e dedo. Dificuldade tônica aqui, né, apertar uma bucha. Envolve as praxias finas, tá? Então, eu vou trazer para vocês aqui um percurso, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns sinais que vocês podem perceber. Lembrando que a criança, pessoal, ela começa a fazer uso de riscador muito pequenininha, ali em torno de 1 ano e meio, se você der um giz para ela, bem grossão, porque é isso que vai ser legal, tá? É importante isso, porque as fases da apreensão palmar de uma criança pequenininha, a gente já vai falar disso. Então, se você der um giz para ela bem grossão, ela vai rabiscar. Então, o que eu sugiro ali até uns 3, 4 anos, bastante para essa criança? Fazer atividades em que ela tenha que escrever nessa posição aqui, ó, tá? Escrever não, né? Desenhar, traçar, rabiscar, nessa posição. Porque para chegar na mão, eu tenho um trabalho de ombro, cotovelo, punho, mão e dedo. Entenderam? Isso ficou claro? Então, não adianta eu querer trabalhar só dedo, só mão e dedo. Eu tenho que trabalhar cotovelo, cotovelo e ombro também. Então, esse movimento aqui, pessoal, é muito importante, tá? É muito importante para a criança desenvolver essa evolução, né, da praxia fina. Mas bora lá que tem bastante coisa que você pode fazer. O que vai acontecer? Quando você proporcionar à criança estímulos adequados, né, então ela vai ter a vivência psicomotora que ela precisa com aquela idade, considerando uma evolução neuropsicomotora. Tonicidade, equilibração, noção de corpo, estruturação espaço-temporal, lateralidade, praxia global e praxia fina, a tendência, numa condição neurotípica, é chegar no final e ela conseguir desenvolver as atividades, né, de escrita de maneira eficaz. Isso vai fluir. Ao passo que, quando ela não tem esse conjunto de estímulos, né, no decorrer de todos os 8 primeiros anos de vida, e ainda tem uma alteração do neurodesenvolvimento, ao chegar neste período em que essa aprendizagem, né, que é a escrita, deve acontecer, pode ser que ela não aconteça. Então, os estímulos são sempre muito bem-vindos. Eu acho que isso ficou claro para vocês. Quando você tem uma criança com dificuldade, os estímulos vão resolver o problema. Quando você tem uma criança com transtorno, eles vão diminuir prejuízo. Então, eles são sempre muito bem-vindos. Alguém colocou assim, sabendo quais atividades a gente deve trabalhar, a gente já tem, nossa, já é um grande passo, eu concordo. E outra coisa, muito cuidado para não oferecer para a criança e para o adolescente, enfim, atividades, pessoal. Por exemplo, eu vou pegar um aluno um pouco maior, né? Eu vou pegar o aluno um pouco maior. Aí eu vou dar atividade de bichinho, grafomotora? Não. Então, aqui eu trouxe algumas sugestões, caso vocês trabalhem também com crianças um pouquinho maiores ou adolescentes, ok? Mas vamos lá que nós temos um percurso bem bacana aqui para a gente conhecer. Então, primeiro a gente começa, né? Vamos entender que componentes. Porque, gente, escrever não é só uma questão motora, né? Não é só um traçado, não é só um gesto motor automático, até porque nenhum movimento corporal ele é aleatório. Todo movimento corporal ele deve ser planificado. Todo movimento corporal envolve muitas áreas, né, do cérebro humano, muitas, todo movimento. Então, ele não é uma atividade isolada, né, só escrever. Não, olha, envolve componentes neuromotores para aprender a escrever. É das habilidades mais complexas que o ser humano desenvolve, fato. Tá? Tônus muscular, arco de movimento,
força muscular, capacidade de estabilização próximo distal, que é das extremidades do corpo, tá? Importantíssimo esse elemento, pessoal. Isso pode desorganizar muito. Alguém falou assim, e quando a criança se nega a fazer atividade, a gente precisa descobrir por quê. Ou ela está sentindo desconforto, ou ela já percebeu que ela tem muita dificuldade. No caso da escrita, pessoal, pode ser até dor. Quando a criança escreve assim, ó, não sei se vocês têm algum aluno que escreve com o punho retorcido, né? Pega o lápis ali, escreve com o punho retorcido. O que acontece? Ela sente dor, é dor muscular, dor tendinha, é dor. Então ela tem que repuxa a mão para dentro. Faz isso aí para você ver. Faz assim para você ver o quanto isso é desconfortável, o quanto dói o antebraço e braço. Então, às vezes a criança está se negando a fazer uma atividade, não porque ela somente não quer, mas porque é muito difícil para ela, causa desconforto, ela sente dor. Então pensem nisso. Certo? Então, por isso que a gente precisa olhar a questão da postura. Jeito que a gente senta na cadeira, a postura ereta na cadeira, a adequação da cadeira, a altura, a posição do antebraço em relação à cadeira, a carteira. Uma vez eu vi uma criança numa escola que a carteira era super alta. Olha só como que fica o braço. Então, fica todo desorganizado esse corpo. Então, lembrem, observem. Quando o seu aluno tiver dificuldade de escrita, observe como ele senta. Até o apoio, pessoal, dos pés no chão. Faz diferença. Por quê? Porque aí, quando a criança ela tá com o pé solto, não tem um apoio, a coxa, o ângulo formado entre a coxa e a perna, deixa eu pegar um boneco aqui para mostrar para vocês. Eu acho que isso é muito importante. Às vezes é pouco percebido, ó. Vamos imaginar que a criança está sentada. Esse ângulo aqui, pessoal, ó, ele precisa ser de 90 graus. Para ele ser de 90 graus, tem que ter um apoio aqui no pé. Né? Vamos imaginar aqui, ó, que a criança tem um apoio. Vamos imaginar que ela não tem. O que vai acontecer? A perna vai fazer isso aqui. Essa coxa aqui, ó, imagina aí você sentado na sua cadeira. A parte da coxa, ela vai ficar solta sobre a cadeira. E aí vai fazer uma pressão. E isso interfere no quê? Na circulação sanguínea, para vocês terem ideia. Essa pressão da coxa sobre a cadeira. Então, é ângulo de 90 graus, postura ereta, o braço sobre a bancada, não pode ficar com o ombro assim, e nem muito baixo, que a criança precisa se arquear, então tem que ser adequado. Isso é um elemento muito importante, tá? A gente tem a questão aqui da retroalimentação sensorial. Aqui eu vou explicar rapidinho, tá? Mas o que é a retroalimentação sensorial? É quando eu executo uma tarefa e por uma questão mesmo do neurodesenvolvimento, neurológico, esse processos neurológicos, era isso que eu queria dizer. Quando eu executo uma ação, a informação daquela ação volta para mim. E a próxima vez que eu for fazer, eu tenho que fazer melhor. A ação, ela melhora. Vou dar um exemplo prático. Joguei uma bola no cesto. Joguei muito longe. Eu realizei, eu executei a ação. Automaticamente, meu cérebro faz assim, ó, você jogou muito longe porque você colocou muita força. Essa informação, ela é retroalimentada. Da próxima vez, eu colocarei menos força. E é assim que acontece com todas as aprendizagens que a gente tem. Cada vez que a informação volta, ao executar novamente uma tarefa, tá? A tendência é que a gente execute melhor, de maneira mais assertiva, por conta da retroalimentação sensorial. E, claro, desenvolvimento de preensão e destreza manual. Cuidado para não querer que crianças pequenas manipulem os instrumentos de escrita, né, o lápis, por exemplo, na pinça, numa pega trípode, quando ainda não é a idade adequada para isso. A gente começa de uma apreensão que é palmar, que é mais voltada para a palma da mão, e ela é muito importante, é a apreensão que me faz segurar um copo, por exemplo. Para uma apreensão, deixa eu pegar um canetão aqui para mostrar para vocês. Ó, então a gente começa com uma apreensão palmar, ó. Depois a gente faz essa pronação da mão e vai pegar, a criança lá pequenininha, ó, vai pegar o riscador assim. Depois a gente pega assim, ó, com todos os dedos apoiados no canetão. E por último, lá no refinamento da apreensão, a gente faz essa pega, que é a que a gente chama de trípode. Dedo 1, 2 e 3 apoiam o instrumento da escrita, dedo 4 e 5 ficam próximos da palma da mão. É a mais refinada. Daí, ao escrever, ó, pinça, trípode, dinâmica. A gente só mexe os 3 dedos, basicamente. Olha quanto refinamento de movimento a gente tem aqui.
Então, a criança precisa passar, porque todas as formas de... Por exemplo, ao pegar um chumaço, um montinho de grão, eu uso essa, certo? Ao segurar um copo, eu uso a apreensão palmar. Então, é muito importante que a criança passe por tudo isso, tá? Antecipar não é um caminho muito saudável. Além de tudo isso, eu tenho a questão da coordenação olho-mão, integração visomotora. Eu tenho que coordenar o que eu estou vendo com o gesto, fazer o cruzamento da linha média, a gente já vai falar sobre isso, né? É controlar o objeto ali, guiado pela visão, mas quem faz o movimento, quem executa o movimento é a mão, né? Olha só, é necessário para muitas habilidades da vida diária, como vestir, calçar, se alimentar, fazer a higiene pessoal, atividades recreativas e, claro, usar as ferramentas e os materiais como lápis, borracha, apontador, tesoura, tá? Todos esses elementos, coordenação, integração, olho-mão, o movimento é guiado pela visão. Tá, professora, então significa... Esses dias, na minha aula, eu faço uma brincadeira com as minhas alunas. Se vocês quiserem fazer depois, podem fazer. Mas se vocês fazendo a matrícula, vocês vão fazer esse teste também. Eu falo, fecha o olho. Assim, de prima, fecha o olho. Aí elas fecham. Aí eu falo, escreve seu nome na folha. Aí ela escreve. Aí eu falo, agora abre o olho. E a gente, sem referência. É muito legal. Porque a gente mostra para elas que a visão ela é um elemento importantíssimo como guia para a escrita. E a coordenação bilateral. Nós somos seres bímanos, nós somos seres bilaterais, nós utilizamos os dois lados do corpo, certo? E aí a gente precisa aprender a coordenar isso. Em uma atividade que a gente execute um movimento igual, como, por exemplo, ao empurrar um carrinho, né? Segurar um objeto com uma das mãos e segurar o copo, por exemplo, eu sempre uso o meu copo aqui, né? Segurar aqui, ó, e desrosquear com a outra, isso é integração, coordenação, integração bilateral, tá? Aplaudir, usa os dois lados. E a escrita. A mão não dominante apoia a folha e a mão dominante faz o traçado, que é o que é mais complexo, né, da escrita. O que é mais complexo? É escrever propriamente dito. Mas eu preciso da mão dominante para apoiar a folha. Tenta escrever sem esse apoio. Põe a mão não dominante para trás, tenta escrever numa folha solta na mesa. É mais complexo, né? Não tem como. A folha dança, tá? Então tem vários. Ó, por exemplo, segurar uma caixa enquanto você tira e coloca objetos. Galera, aqui, ó, vou até pegar minha canetinha para destacar para vocês, ó. Aqui você já pode pensar em estratégias. Olha só, aqui já tem para vocês estratégias, tá? Empurrar um carrinho, sustentar uma caixa enquanto tira e coloca objetos, fechar uma bolsa, escrever, abotoar e desabotoar, passar um fio por um buraco que a gente chama de enfiagem, cortar, teclar, né, digitar, tudo atividades que envolvem a coordenação bilateral. Muitas das coisas que a gente faz no dia a dia são de ordem bilateral, tá? Aqui eu coloquei, gente, quando você, por exemplo, começa a perceber, né? Quando a gente fala em dificuldade de escrita, nós temos a questão da escrita mesmo, né? Do gesto gráfico, nós temos a questão ortográfica e nós temos a questão de processos superiores, né? Que são questões que envolvem a neurocognição. Então, vamos lá. As avaliações. Gente, lembra, tá? O ideal é fazer essa investigação quando o processo de aquisição da escrita ele já deveria estar concluído. Então, a aprendizagem da escrita deve ser monitorizada desde o início do ano letivo para identificação precoce, né? Para identificação precoce das crianças com dificuldade. Então, a gente tem avaliações fáceis de fazer, breves, informativas e sempre que necessário realizados por especialistas, tá? Eu achei esse material muito interessante porque ali ele fala quais dificuldades. Então, vamos lá. Quando envolve legibilidade e fluência na escrita, forma e tamanho de letra, ó, aqui nós estamos falando de toda uma questão espaço-temporal, espaçamento entre letras e palavras, alinhamento, acima ou abaixo da linha. Eu conheci o caso de uma criança que escrevia em 4 linhas. Ela escrevia, a letra dela era do tamanho de 4 linhas. E aí nós fizemos todo um processo de limpar essa aprendizagem errada e entrar com uma aprendizagem correta. Porque, às vezes, dependendo do caso, o pessoal precisa do profissional especializado, né? Não tem como. A gente, na sala de aula, vai conseguir fazer bastante coisa, que vai ser bom para todo mundo. Ou, de repente, num atendimento educacional especializado, né? Mas o profissional especializado, ele é fundamental quando
quando essa dificuldade ela fica muito intensa, tá? Então, olha lá, no traçado, isso os alunos falam muito para mim. Professor, o meu aluno afunda tanto o lápis no papel que quebra a ponta toda hora. Ou, nossa, professora, olha, ele escreve levinho, não consigo nem ver o que ele está escrevendo. Tenho que fazer? Gente, sempre tenho que fazer. Quando envolve questões ortográficas, nós temos erros fonológicos, né? Alteram aquela correspondência grafema-fonema, inserções de letras, substituições, né? Dos fonemas faca, vaca. Então, faz essas trocas. Inversões ou transposições, parto ao invés de prato, né? Faz essas inversões. E erros lexicais. Preservam a fonologia e apresentam a escrita, né? A questão ortográfica errada, como máximo com C e máximo com X. Maçã e outras casa com Z, enfim, né? E as dificuldades em processos superiores. Lembra que eu falei para vocês? Todo movimento corporal, primeiro de tudo, ele é planificado. Ele passa por todo o cérebro, gente. O estímulo chega, vai para uma área que é sensorial, vai ser entendido, interpretado, vai ser integrado com outros estímulos sensoriais, vai para uma área motora, vai para uma área de planejamento, que encaminha a resposta e eu então executo. Olha só, né? Não é um processo muito... sim. Se você pensar no cérebro humano, você vai falar, professor, é incrível e rápido. Mas envolve todo um caminho, tá? Então, quando nós falamos que a criança ela pode ter dificuldade naquilo que antecede, que não está envolvendo o traçado propriamente dito, nós podemos ter problema de planeamento, né? Estruturar a ideia, fragilidade, para estruturar a ideia que dá condição de escrita para ela. Textualização, procurar a palavra ou frase mais adequada para expressar uma ideia. E revisão, dificuldade de revisar ou modificar o texto original. Sim, aí vai ter dificuldade de compor frase autonomamente, certo? Então, lembrem-se desses detalhes. Gente, a escrita, eu vou repetir isso para vocês. A escrita é a habilidade mais complexa do ser humano, né? É uma das mais refinadas. Peraí, isso. Aí eu trouxe aqui, lembra que eu falei para vocês? A criança pode ter dificuldade na aquisição e apropriação da escrita. Então, quando nós entramos com o estímulo, isso se resolve. Ou, lá depois dos 8, 9 anos, a gente pode ter transtornos. Quais são os que envolvem aí? Então, vamos lá. Transtornos do neurodesenvolvimento, dentro da classificação, transtornos específicos de aprendizagem. Dentro dos transtornos específicos de aprendizagem, lá no DSM-5, nós temos prejuízo de leitura, prejuízo de escrita e prejuízo de matemática, né? Aqui nós temos dentro do prejuízo da escrita 2, desortografia e a disgrafia. A desortografia, ela envolve, no nível da palavra, troca P e B, T e D, F, V, tá? X, J, então ela faz essas trocas. Na frase, dificuldade de fazer concordância, então é a aplicação das regras ortográficas. Aplicação desse conjunto de regras ortográficas, né, que envolvem questões gramaticais, está relacionado à desortografia. Inclusive de número, ao escrever, apesar de poder falar bem, olha que interessante, fala muito bem, mas pode ter muita dificuldade de escrita, tá? E usar a letra maiúscula, inverte, usa a letra maiúscula, não tem que usar, não sabe fazer parágrafo, entenderam? É muito nessa possibilidade de implementação das regras gramaticais, ortográficas, isso diz ortografia. A disgrafia, gente, é a tal da letra ilegível. Não é só uma letra feia, é uma letra ilegível, tá? Tem uma lentidão para escrever muito grande, muito além do que é esperado para a idade, quando copia do quadro. A criança pode escrever bem, fazer uma letra melhor, mas para isso ela demora muito para copiar, tá? Essa velocidade motora que nós temos aí também envolve a disgrafia. Ah, professora, então não é só letra ilegível? Não, é também fluência, né? Fluência de escrita. Porque o que se espera? Que a criança vá melhorando ao ritmo, né, de escrita, tá? Então lembrem disso. Porque eu tive na minha história um aluno que tinha dislexia, pessoal, e que a letra dele, por conta do transtorno de leitura, ela tinha bastante troca, tinha hora que eu não conseguia entender algumas palavras que ele escrevia, era bastante comum, tá? Então a gente precisa olhar com critério. A disgrafia é de ordem grafomotora,
tá? A disgrafia é de ordem grafomotora. Aqui, como nós estamos falando de praxia fina, né, da motricidade fina, eu falei, deixa eu levar para elas, para eles e para elas, né, as competências da motricidade fina. Gente, aqui eu tô falando só de praxia fina. Nós temos que entender que para a criança chegar lá, quando ela está desenvolvendo plenamente as habilidades de praxia fina, ela tem um percurso encadeado. Não esquece disso, é muito importante. Até tonicidade, que é o primeiro das habilidades psicomotoras que o ser humano desenvolve, em torno de 0 a 12 meses, que é força, né, contração muscular, é importante para ela segurar o lápis, equilíbrio, noção de corpo. Todas as aquisições são fundamentais. Professora, mas eu posso trabalhar só motricidade fina? Não recomendo. Recomendo trabalhar as habilidades de manipulação? Claro, sempre, muito importante. Mas recomendo, às vezes, dar um passo atrás, tá? Lembra disso, às vezes é importante dar um passo atrás. Cruzamento da linha média do corpo e dominância lateral. Cruzamento da linha média do corpo é esse movimento aqui, ó, tá? Então, por exemplo, eu pego o meu copo com a minha mão esquerda, que está no meu lado direito. Para fazer isso, eu cruzo a linha média do corpo. Dominância manual, lado dominante. Então, eu sou destra, então eu vou usar a minha mão direita para escrever. Jamais induzir. Por quê? Porque depende da maturação hemisférica. Tá? Definir o lado dominante que você vai utilizar para a vida e para a escrita também, depende da especialização dos hemisférios cerebrais. Então, não posso induzir. A criança é canhota, mas não existe mão certa, pessoal. Existe um fator genético imbricado no lado que eu vou utilizar. Tem um fator genético. Salvo em casos, galera, que aquela criança ela tenha alguma condição que impossibilite de usar o lado, a gente trabalha os dois e essa maturação vai dar conta, numa maturação neurológica, de definir qual é o lado de dominância dela. Tem um fator genético, mas infelizmente pode ser modificado. O que significa isso, gente? Infelizmente em alguns casos, infelizmente em outros. Se eu tiver uma hemiplegia e uma impossibilidade de movimento com a minha mão direita, a gente habilita a mão esquerda. Tá? Uma hemiplegia, né, que é metade do corpo aqui não tem a destreza para executar o movimento. Então, eu consigo habilitar a mão esquerda, ótimo, sensacional. Agora, quando a criança começa a usar a mão esquerda e o adulto diz a ela que não pode, aí não é saudável, tá? Né? É isso que eu estou chamando de induzir. Por exemplo, como que a gente induz, professora? Colocando os objetos sempre do lado direito da mesa da criança. Então, coloca no centro. Ela vai pegar. Ela vai pegar como? Ela vai pegar. O cérebro vai dar conta de se organizar para responder com um movimento corporal, que hora vai ser com a esquerda, hora vai ser com a direita. No começo oscila mesmo, tá? Define aí em torno de 6, 7 anos. Estabilidade da extensão do punho, ó. Esse aqui, ó. Quando a criança escreve, esse punho precisa estar estável. Precisa estar nessa posição e não assim, tá? Então, isso aqui é muito importante. Estabilidade do arco da mão, galera. Esse movimento aqui, ó. Esse movimento é importantíssimo. Esse arco da mão que posiciona a mão corretamente para a execução da tarefa. Claro, nossa linda e maravilhosa salve, salve pinça. Não adianta ficar trabalhando só pinça, mas a pinça... Gente, isso aqui é uma conquista da espécie humana, o que a gente chama de oponibilidade. Pinça, oposição, polegar, indicador. Essa aqui, essa pinça. Mas toda atividade de manipulação é muito importante, tá? Força de mão e dedo, sim, é isso que faz. Esse controle de força é que faz com que a criança ajuste na escrita o movimento e não ponha força de mais nem força de menos. Coisa simples, torcer, amassar, rasgar, picotar, fazer bolinha de papel usando a mão, usar a massinha. Qual que é a sacada aqui, pessoal? Variar. E não ficar só usando a massinha a vida inteira. Vou variar. Né? O torcer, puxar, empurrar, tudo trabalha força de mão e dedo. Tá bom? Prendedor é ótimo, a gente já vai ver aqui. O prendedor é fundamental, né? Trabalhar com prendedor de roupa. Função dos dois lados da mão. O que é função dos dois lados da mão? Ó, lembra que eu falei? Dedo 1, 2 e 3, trípode, movimento. Dedo 4 e 5. Então, divide a mão, né, em dois lados.
dedo 1, 2 e 3 faz a trípode, dedo 4 e 5 devem ficar bem próximos da palma da mão, tá? Tem que ficar, porque ficar coladinho aqui na palma da mão estabiliza o movimento. Professora, se meu aluno fica com o dedo solto, coloca uma bolinha de papel, um pedacinho de borracha e pede para ele segurar aqui, ó. Dá certo, super, tá? Vamos então, e aí a gente tem, antes da gente falar de preparar o corpo para escrever, a gente tem as habilidades de manipulação. Ó, isso aqui, por exemplo, faz aí. Pega o seu lápis e faz esse movimento aqui, ó. De girar, né? De girar a caneta, o lápis assim na mão. Isso aqui é um movimento manipulativo, conseguiram? O lado direito, que é destro, vai ser mais fácil, né? O lado dominante vai ser mais fácil. O lado suporte vai dar um bug ali, mas vai funcionar. Tem que fazer. Lembra da coordenação e integração bilateral? Pois é. Esse é outro, ó. Vamos fazer exercício aí, gente, pra gente lembrar, ó. Deslizar o canetão, né, na mão, ó. Tá vendo? Ele vai pra cima e pra baixo. A gente vai deslizando ele aqui, ó. E tem uma outra que é muito legal de manipulação, que é, por exemplo, objetos bem pequenininhos, moeda, que a gente pega com a pinça e joga na palma da mão. Traz da palma da mão e coloca. Esse movimento aqui também é um movimento de manipulação, certo? Então façam esses exercícios aí que vocês até vão entender como para criança isso pode ser uma tarefa motora complexa. Preparando o corpo para escrever. Gente, já falei para vocês, dei spoiler. Então vamos lá. Mente, cérebro, corpo, movimento, ações, maturação neurológica. Então tem muita coisa envolvida. Quando eu falo preparando o corpo para escrever, eu estou falando de todo um curso, olha só, que vai te dar condição, além de muitas outras habilidades, vai te dar condição de verificar dificuldades, de entender o que um aluno precisa, com qual idade, ou alguém que você esteja atendendo, né, numa clínica, alguma coisa assim, numa sala de recurso. Então você vai conseguir, tendo essa formação aqui em neuropsicomotricidade, você vai conseguir identificar as dificuldades, trabalhar com atividades que sejam coerentes para a idade daquela criança. Estímulos muito complexos desagradam, estímulos muito simples desmotivam, tá? Estímulos muito complexos, se for muito difícil para a criança, ela se afasta, ela não vai querer fazer. O que eu tô falando? Não preciso, uma pessoa falou assim para mim, me entendam, por favor. O meu aluno de 3 anos, ele tá escrevendo. Eu falei, pra quê? Ele vai assinar um cheque? Pra que uma criança de 3 anos precisa escrever, gente? Pra quê? Senhora, mas vamos usar riscador, vamos traçar, vamos usar Big Giz. Ótimo! Vamos desenhar na parede, vamos pintar na parede com essa criança de 3 anos. Aí sim. Agora, escrever o nome, pra quê? Por que ela precisa escrever? Com 3 aninhos, por que ela precisa escrever o nome dela? Ela sabe o nome dela lá que tá escrito na parede. Legal, reconhecimento visual, tá escrito na parede, tá associado aos objetos dela dentro da sala. Também. Agora, escrever, tem tanta coisa para uma criança desenvolver antes de aprender a escrever, gente. Só que é necessário. Eu coloquei aqui atividades necessárias. Professora, eu tô com dúvida, meu aluno tá com dificuldade de escrita. Bora. Empilhar copo. Sim, empilhar copo, empilhar pecinha. Lembra, quanto menor a criança, maior devem ser os objetos de manipulação, tá? Quanto maior a criança, vai diminuindo o tamanho do objeto. E vou observando a dificuldade, tá? Por exemplo, a criança está manipulando objetos grandes. Tá legal, vai diminuindo o tamanho do objeto. Beleza? Combinado? Tá. Então, empilhar copo, fazer torre. Aqui eu também posso citar algumas torres que a gente tem. Torre inteligente, torre bamba, torre de equilíbrio, aquele Jenga, torre de Hanoi. Tem um monte de torres que a gente pode trabalhar com esse aluno, mas é muito importante ele fazer isso aqui. Empilhar objetos. Recortar com a tesoura. Sim, recortar com a tesoura é muito importante, mas antes da criança usar, porque a tesoura usa a trípode, ela tem que ter todo um trabalho de manipulação. Professora, você é a favor ou contra? Se essa mão for bem trabalhadinha, pode entrar com a tesoura que tá tudo certo. Contornar desenho, tá? Fazer contorno, fazer... Você pode até começar com traçados no chão, gente. É muito importante para a criança andar em cima, diferentes traçados, para ela andar em cima, pular em cima, enfim. Fazer furador de papel. Fazer o furo usando aquele furador mesmo, perfurador, e fazer furo numa bandejinha de isopor. Só isso, assim, perfuração. É ótimo.
Saia do labirinto, atividades de labirinto que envolvem traçados, tipos de percurso diferente. Pintar, sim. Colorir é legal e observe na criança o sentido que ela colore, a organização, da maneira como ela usa o riscador. Ah, detalhe, antes dos 5 anos, nada de ficar dando lápis assim para criança, ó. Nada de ficar dando lápis com esse calibre aqui para criança. Antes dos 5 anos, lápis jumbo, giz de cera jumbo, ok? Quando a criança é bem pequenininha, tem uns big giz, que são bem grossos, tem os giz de cera mais grossos. Junta vários giz de quadro, amarra com elastiquinho, entendeu? Porque a pega precisa ser trabalhada nessa progressão. E quebra-cabeça, gente. Quebra-cabeça é neurocognitivo, é psicomotor, quebra-cabeça é muito legal. Fazer os encaixes. Encaixes mais simples, peças maiores para a criança menor, e encaixes mais complexos, peças menores para a criança maior, certo? Aí eu trouxe aqui, eu falei para vocês, praxias finas são fundamentais, mas antes disso tem muita coisa para trabalhar. Mas como nós estamos com uma criança que tem demonstrado dificuldade de escrita, se ela tiver em torno ali de... Gente, a gente trabalha praxia fina desde que a criança nasce praticamente, né? É quando ela agarra. No movimento reflexo a gente tem um movimento de garra. Só que eu tô falando que vai refinar. Não é pra gente trabalhar praxia fina só com 6, 7 anos, tá? Não. É quando amadurece essa habilidade, tá bom? Beleza? Então, a criança, desde o movimento reflexo, ela faz a garra. Então, já existe ali uma condição de praxia fina. Aí eu trouxe algumas atividades práticas para vocês. Lembrando que eu não posso dissociar a escrita de outras habilidades dentro da linguagem humana, tá? Isso aqui, gente, é uma pérola do material de uma aluna, que eu trabalhei com a aula de grafomotricidade, e ela fez pós-graduação, que é a Jéssica Omena, e ela fez com a criança essas atividades, tá? E eu trouxe aqui na aula, porque eu acho elas muito ricas. O gel plano, elastiquinho, trabalhar com elastiquinho de dinheiro, sabe? Puxar os pininhos, são atividades que vão ajudar muito a criança, né, na aquisição da escrita, tá? Crianças aqui é o gel plano, o torremoto, algumas atividades aqui, você pode começar com a criança aí com 5, 6, 7 anos, tá? Torremoto, que é uma torre, que vai fazer esse controle de força. Algumas dicas, tá, gente? Obrigada, Jéssica Omena, por essa contribuição aí nas aulas. Isso aqui faz parte do curso. Isso aqui faz parte do curso de neuropsicomotricidade, tá? Cai, não cai, que é aquele que dá para fazer com garrafa PET, por exemplo, né? Você coloca as tampinhas e a criança tem que ir puxando as varetas, e controlando ali a caída das tampinhas. Esse eu adoro, sou mega fã da pescaria. Então vamos pensar assim, na criança menor, olha só que legal isso, na criança menor, eu vou dar uma peneirinha, 2, 3 anos ali, eu vou dar uma peneirinha, eu vou dar uma concha, eu vou dar uma escumadeira, né? Ela vai pegar da bacia e tirar, ok? Incentiva a usar as 2 mãozinhas, tá bom? Depois, a criança maior, ela vai usar 2 varetas para tirar a tampa de dentro, coordenação e integração bilateral, porque é mais complexo. Então, isso vocês precisam ter muito claro. Atividades, elas devem indo complexificando à medida que elas vão acontecendo. Alinhavo tem que ter, galera. Alinhavo tem que ter desde pequenininho. Como é que eu começo, professora? Começo com peças maiores, buracos maiores e cordão mais grosso, que é mais fácil manipular isso. E conforme vai crescendo, eu vou trabalhando com peças com furos menores, cordão mais fino. Tá bom? Beleza? Certo? Entendido? Então tá. Então aqui o alinhavo, mas tem que ter. A gente trabalha também com as atividades de enfiagem. Vou passar, por exemplo, a criança bem pequenininha, galera, põe aqueles rolinho de papel higiênico fixo na parede, ela vai passar um cordão por dentro. Pronto, só um. É assim que ela começa a entender esse mecanismo, tá? Labirinto no gel. Eu amo essa. Essa é assim, você pega um saquinho de ziplock, aqueles de comida, coloca gel dentro, gel de cabelo. E aí embaixo você põe um desenho e a criança tem que ir empurrando a pecinha dentro do gel. Olha que legal, para chegar lá. Esse movimento de empurrar usando os dedinhos até chegar no lugar. No caso ali, ela trabalhou com pompom e com moedinhas
e desenhos. Então, ela montou esse material, muito bacana, tá? Mas pode ser, por exemplo, embaixo a folha traçado, e aí o gel dentro do saquinho de ziplock. Aí a criança vai fazendo o percurso ali com o dedinho, naquele traçado que está embaixo, arriscado na folha, tá? Carimbar. Carimbar é muito importante. Eu vou ensinar para vocês fazer um carimbo massa aqui para criança pequena. Você pega aquelas garrafinhas de leite fermentado, bem pequenininhas. Anota aí uma receita para vocês. Vou fazer igual as pessoas que fazem receita. Você vai precisar de uma garrafinha de leite fermentado, dessas pequenas, tinta guache, um pouco de água e a parte amarela de uma esponja de lava-louça. Esse é o material. E um elastiquinho de dinheiro. Você vai pegar a garrafinha, vai colocar a tinta guache dentro e um pouquinho de água, porque ela tem que ficar um pouquinho mais fluida. Aí você vai pegar a parte amarela da bucha, vai envolver o bocal da garrafa e amarrar a bucha com um elastiquinho de dinheiro. E a criança que tem a pega mais ampla, vai então, ó, carimbar. Mas pode ser feito com carimbo normal, pode ser feito com carimbo de rolha. Muito legal. Carimbar é muito importante. Esse aqui é uma enfiagem, ó. Ela montou essa estrutura em que ela fez uma flor, tinha os buracos e a criança tinha que ir colocando palito ali dentro. Pode ser palito no pote. Pega um pote de sorvete, fura a tampa e ela tem que ir encaixando as varetas tranquilamente. Aqui é com a pinça, então tem os pompons, tem o sapinho e vai colocando ali dentro com a pinça. Crianças menores, a gente pode usar pegadores maiores, tá? E a pizza com pregador. Essas atividades aqui, todas podem ser trabalhadas. E aí você vai observando como que a criança responde. Ela conseguiu fazer, tá legal, tá bacana, resposta adequada? Eu trago algo mais complexo, tá bom? É assim que a gente vai estimulando. Aqui, galera, eu queria fazer um asterisco aqui para o uso do prendedor. Alguém até citou aqui, né? O uso do pode, alguém colocou de fazer carimbo com um monte de cotonete amarrado. Sim, sensacional, tá? Então, é fundo de garrafa PET, sabe? Um carimbo, tudo que der para carimbar. O prendedor de roupa. Quem trabalha com criança de 0 a 8 anos tem que ter prendedor de roupa de alguma forma, com atividades a serem trazidas com o uso desse prendedor em sala de aula, tá bom? Isso é muito importante. E aqui, pessoal, eu quis trazer para vocês assim, não, professora, mas eu estou trabalhando com um aluno que já tem 12 anos. Eu vou ficar fazendo essas coisinhas de sapinho? Não, né, gente? Não, ele tem 12 anos, é um adolescente. Ah, professor, tá com atividade de caligrafia. Na minha perspectiva, no meu suporte teórico, da onde eu parto, não, caligrafia não. Então, eu vou trabalhar com outras atividades, com instrumentos alternativos que também vão oferecer estímulos para a criança diminuir o prejuízo nessa dificuldade escrita ou sanar, tá? Então, aqui eu trouxe algumas sugestões. Ai, professora, mas eu não consigo marcenaria na minha escola. Tudo bem, mas você consegue modelagem, não é? Às vezes a gente não consegue, mas olha aqui. Aqui eu tenho oficinas, tá? De práticas alternativas que vão ser muito importantes para a gente trabalhar com adolescentes que tenham dificuldade de escrita. Marcenaria, modelagem é ótimo. Aqui é com argila, pessoal, mas, nossa, pode ser modelagem até com papel, que a criança tem que amassar o papel, amarrar e fazer bolinha, e juntar, fazer um robozinho, usar, montar material, brinquedo de sucata com eles. Isso é muito legal. Isso é oficinas. Ah, os meus adolescentes. Eu tenho 5 adolescentes na minha sala lá de 7º ano, que não tem como ali. Então, entra com essas oficinas, pessoal. Até culinária eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei culinária, pintura, bordado, a robótica. E sim, eu sei que tem algumas que são mais acessíveis, outras menos. Por isso que eu trouxe várias alternativas. Culinária, modelagem, pintura. Aí eu uso diferentes tipos de pincel, brocha, espuma, esponja para pintar. Vou fazer trabalho artístico com essas crianças. Coloco na parede, coloco no chão, coloco na bancada. Bora trazer as artes aí, né? As artes plásticas. Vou modelar papel alumínio com a criança. Tem tanta estratégia, tanta técnica, né, de pintura, de desenho, né, que é muito importante. Então, trazer isso para a criança maior, tá, para ela poder desenvolver
habilidades. Aí eu trouxe aqui, claro, não tem como, né, as atividades grafomotoras. Esses dias uma aluna falou assim para mim, professor, lá na minha escola, a gente não pode fazer atividade de traçado com a criança. Eu falei, mas como é que a gente vai ensinar a criança a escrever sem traçar? E eu não consigo, gente, não consegui ainda chegar numa resposta. Como é que nós vamos ensinar alguém a traçar sem traçar? O que eu acho é sim, a gente tem que rever a maneira como essas atividades estão aplicadas, tá? Isso eu concordo. A maneira, tem que ter um processo lúdico, tem que ser divertido, tem que trabalhar com diferentes tipos de riscadores, tem que ser dinâmico, tem que mesclar com atividades práticas, motoras, amplas e de pátio, mas tem que ter esse tipo de atividade aqui, ó. Atividade de traçado e percurso. Começa com a criancinha pequena lá, essa aqui do carrinho, que ela vai fazer o percurso ali, do carrinho, com o carrinho em cima da letra. Professora, mas eu não posso trabalhar a letra na educação infantil? Pode, gente, mas assim. Então, faz um tapete sensorial para a criança passar a mão sobre a letra. Aí é mais adequado para a educação infantil. Aqui, ó, vocês viram ali que eu falei da parede? Então, fazer atividade na parede. Ali tem o traçado, ali é um material comprado, tudo mais. Mas aqui, ó, faz o percurso, tá? Ó, e algumas atividades de traçado que eu trouxe aqui. Aqui está a referência para vocês pegarem outras. Aqui eu trouxe um modelinho para vocês verem, mas tem muita ficha legal lá. Essas fichas, pessoal, vocês podem imprimir, plastificar e a criança fazer com canetão. Apaga, faz de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. É importante que seja lúdico, variado, diversificado. Muito importante as atividades de simetria. Tem uma pesquisadora em grafomotricidade, que é a Marília Bettencourt, os livros dela estão lá nas sugestões de livro, que ela trabalha com a malha quadriculada, tá, gente? Ela começa com a riscação, com a rabiscação, ela começa usando a malha quadriculada no chão, atividades que a criança faça os percursos em cima da malha, tipo a amarelinha africana, sabe, que a gente usa a malha? Então, começa lá no corpo e depois vem para o papel. Tá? Com o uso da malha, riscar, fazer traçados na malha quadriculada, bem legal. Aí aqui eu coloquei algumas propostas de simetria. E a simetria, ela pode ser atividades muito simples e mais complexas, não é mesmo? Então, a gente fazer atividade de simetria com a criança é muito importante, porque trabalha os dois lados do cérebro, tá? Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!